Boa tarde, pessoal. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa aula, falando sobre meiose. É a continuação da aula de ciclo e divisão celular, que foi a aula que vimos anteriormente. E não conseguimos concluir a meiose. Então, vamos dar continuidade a esse tipo de divisão. Só para colocar um ponto bem interessante aqui para vocês, é que quem conseguir entender bem mitose não vai ter dificuldade na meiose. Lembrem do que eu falei para vocês. A meiose 2, ela é muito parecida com a mitose. Agora vamos relembrar aqui as diferenças básicas entre a divisão mitótica e a divisão meiótica. Na meiose, na mitose, nós temos uma célula diploide que se divide em duas células idênticas geneticamente. Por que eu digo idêntica geneticamente? Porque, em termos de quantidade de organelas, elas podem apresentar quantidades iguais, ou seja, no momento da divisão, pode haver uma distribuição desigual dessas organelas. Porém, ocorre a conservação do número de cromossomos. Então, uma célula se dividindo em duas, uma célula diploide se dividida em duas diploides. Conservação do número de cromossomos, ou seja, a célula é idêntica geneticamente. Quais são os objetivos da divisão mitótica? Crescimento, ou seja, as nossas células se dividem por sucessivas divisões mitóticas e assim os nossos órgãos, nossos tecidos, eles crescem, eles se desenvolvem de acordo com o nosso desenvolvimento, certo? E em relação à meiose, fazendo esse contraponto, na mitose nós temos uma célula se dividida em duas. Na meiose nós temos uma célula também diploide, só que essa célula ela é uma célula germinativa. O que quer dizer isso? É uma célula que vai dar origem a gametas. Então, a meiose ela é única e exclusivamente para a formação de gametas. Uma célula, na meiose, se divide em 4 células, com a metade do número de cromossomos daquela célula que deu origem, da célula-mãe, certo? E o objetivo da meiose, como eu falei anteriormente, é produzir gametas. Apenas produzir gametas. Todo o restante, se eu fizer pergunta para vocês, é mitose. Meiose única e exclusivamente para produzir gametas. A meiose, gente, é dividida em duas fases, que é a meiose 1 e a meiose 2, ou seja, a célula germinativa diploide irá se dividir duas vezes. A importância da meiose é redução do número de cromossomos à metade. Como exemplo, na espécie humana, a maioria das nossas células tem quantos cromossomos? 46. Então, uma célula com 46 cromossomos irá se dividir em 4 células, né, com 23 cromossomos ao final de todo o processo meiótico. Isso é importante para que ocorra a preservação da nossa espécie. Imagine que, se a cada divisão meiótica uma célula produzisse outras células com a mesma quantidade de cromossomos. No momento da fecundação, o espermatozoide, gameta masculino, com o gameta feminino se fundindo, ou seja, acontecendo lá a fecundação, eu ia ter uma célula ovo com 92 cromossomos. E isso já não seria mais a espécie humana. A gente estaria formando aí um outro ser, sabe-se lá qual seria o ser, tá? Então, para manter a identidade genética das espécies, é necessário que na meiose ocorra a redução no número de cromossomos. Finalidades: produção de gametas, tanto em animais, em plantas e em outros organismos que se dividem de forma sexuada. Aqui nesse esqueminha,
Bem simplificado, nós temos uma célula germinativa, diploide. Por que diploide? Porque ela apresenta 2 conjuntos cromossômicos. A espécie humana tem quantos tipos de cromossomos? 23, só que eles estão aos pares. Um a gente recebe do pai e o outro a gente recebe da mãe. Então, aqui está sendo representado, digamos que, o cromossomo 1 e o cromossomo 2. Só que eles estão aos pares. Essa célula, ela vai passar por um processo de duplicação do seu material genético, lá na fase S da intérfase, formando uma outra célula aqui que vai... Desculpa, gente. Essa célula irá se duplicar o seu material genético, né, na fase S, e essa célula irá se dividir em 2. Ou seja, vai haver aqui a separação dos cromossomos homólogos para as células filhas. Então, aqui eu tenho, ó, cromossomos em condição dupla. Aqui eu tinha cromossomo em condição única, tá? Como ele duplicou aqui, eles foram unidos pela região central, formando cromossomos em condição dupla. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 46. Aqui também eu tenho 46, só que esses cromossomos agora estão na condição de 2 cromátides. Eles são chamados de cromossomos homólogos. Na primeira divisão meiótica ocorre a separação dos cromossomos homólogos, formando, então, ao final da primeira divisão meiótica, duas células também com cada uma com o cromossomo que recebeu lá da célula que teve o material genético duplicado. Essas células aqui vão passar por uma segunda divisão meiótica. Nessa segunda divisão meiótica ocorre a separação das cromátides irmãs. E aí eu vou ter o que, gente? 4 células, com o número de cromossomos reduzido à metade da célula que lhe deu origem. Olha, aqui eu tenho 2 cromossomos vermelhinhos, no final eu vou ter apenas um cromossomo de cada tipo, ou seja, eu formei os gametas. Só ressaltando que, com relação à formação de gametas masculinos, nós vamos ter 4 espermatozoides viáveis ao final. E na formação do gameta feminino, ou seja, do ovócito 2, nós vamos ter apenas uma célula viável. Serão formadas 4 células, porém apenas uma será viável para a fecundação. As outras 3 irão se degenerar. Então, a meiose 1, qual é a importância da meiose 1? Separação dos cromossomos homólogos. Ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como diz respeito à meiose 1, nós temos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Porém, a meiose 1 ela tem uma prófase um pouquinho longa, que é dividida em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Não se assustem, tá, gente? Não precisa vocês decorarem, basta vocês entenderem que a prófase 1, o objetivo dela é fazer com que os cromossomos homólogos, eles pareiem, fiquem lado a lado. Para que ocorra o quê? O crossing over, a troca de fragmentos de material genético entre as cromátides não irmãs desses cromossomos homólogos. Isso é importante para variabilidade genética, por isso que ninguém é igual a ninguém. Ou seja, nós temos uma grande variedade de características devido ao processo de crossing over. Então, vamos aqui ver quais são as transformações, as características de cada fase dessa prófase 1. Na fase de leptóteno, como é uma prófase, o que acontece na prófase, lembrando lá da mitose? Condensação da cromatina. Então, na fase de leptóteno, os cromossomos homólogos duplicados, né, eles vão começar a se condensar, se tornar cada vez mais visíveis. Na fase de zigóteno, esses cromossomos homólogos vão começar a parear. Quem é que vai ser responsável por proporcionar esse pareamento? É uma proteína semelhante a um zíper chamada de complexo sinaptonêmico ou complexo sinaptotênico.
Então, na fase de zigóteno, os cromossomos começam a parear, ou seja, é o início da formação do complexo sinaptonêmico. Na fase de paquíteno, esse complexo sinaptonêmico está totalmente concluído, formado, os cromossomos homólogos estão já pareados, que era o meu objetivo. Já que eles estão pareados, eles vão começar a trocar fragmentos, pedaços de fragmentos entre eles. Feito isso, nós temos a fase subsequente, que é a fase de diplóteno. Então, na fase de paquíteno aconteceu o quê? O crossing over, né? A recombinação gênica ou genética. Na fase de diplóteno, esses cromossomos homólogos vão começar a iniciar uma separação. Porém, eles vão ficar presos por estruturas chamadas de quiasmas, são pontos ao longo desse pareamento de cromossomos homólogos. E o que evidencia, o que esse quiasma me diz? Diz que naqueles pontos é onde ocorreu a recombinação gênica, ou crossing over. Na fase de diacinese, esses cromossomos vão começar a migrar para o centro da célula, ou seja, para a placa equatorial ou placa metafásica. E aí, fazendo com que esse cromossomo, essa célula passe para a próxima fase da divisão meiótica 1, que é a metáfase 1, em que os cromossomos estão cada vez mais condensados, ocorre a ligação dos microtúbulos do fuso mitótico no cinetócoro do centrômero dos cromossomos, ou seja, na região central lá dos cromossomos. Na anáfase, o que vai acontecer? É meiose 1. Se é meiose 1, vai ocorrer a migração dos cromossomos homólogos. Lembre que os cromossomos, nesse momento, estão em condição dupla para os polos da célula. E na telófase 1, ocorrem eventos contrários ao da prófase 1. Se na prófase ocorreu condensação da cromatina, aqui na telófase vai ocorrer a descondensação. Se na prófase, ao longo de todo esse processo, ocorreu a fragmentação do envelope nuclear, na fase de telófase, esse envelope nuclear vai ser reconstruído ao redor de cada conjunto cromossômico novo que se formou. E aí a célula vai passar por uma rápida intérfase. Essa intérfase é uma fase bem rapidinha, por isso ela recebe o nome de intercinese. E qual é o único objetivo dessa intercinese? Fazer com que a célula duplique o seu centrosomo. Vocês lembram da função do centrosomo? A função dele é formar o fuso acromático, né? O fuso mitótico ou meiótico, dependendo do tipo de divisão. Como estamos falando de meiose, então, a formação do fuso meiótico. Porque eu tenho que ter dois? Porque as cromátides irmãs na meiose 2 terão que se separar. Então, aqui é só uma figura esquemática mostrando a meiose 1, algumas fases da prófase da meiose 1. Aqui, a célula, os cromossomos estão começando a se condensar. Aqui nós temos aqui, ó, 2 centrossomos, eles foram duplicados lá na fase S antes de entrar na meiose 1, na prófase da meiose 1. Aqui, os cromossomos homólogos, eles já estão completamente pareados. Onde é que isso acontece? Em que fase da prófase 1, da meiose 1? É lá na fase de paquíteno, que eles estão completamente pareados. E depois ocorre o que? O crossing over. Aqui já ocorreu o crossing over, troca de fragmento entre as cromátides não irmãs desses cromossomos homólogos. O cromossomo vermelho doou um fragmento para o azul e o azul doou um fragmento para o vermelho. E após essa fase, ocorre a separação desses cromossomos homólogos e a gente observa os pontos de quiasmas. E os quiasmas, os pontos de quiasmas, eles evidenciam o quê, gente?
a troca de fragmento genético, ou seja, onde ocorreu, e me mostra onde ocorreu o crossing over. Após todas as subfases da prófase 1, a célula entra em metáfase 1, que é caracterizada pela organização dos cromossomos homólogos aqui ao longo da placa equatorial, ou placa metafásica. Lembrem, fazendo uma analogia, como se fosse a linha do Equador, que divide a Terra, o globo terrestre, em 2 hemisférios. Aqui a placa equatorial fica bem no centro da divisão entre os polos da célula. É importante salientar que os cromossomos homólogos, eles pareiam um ao lado do outro na metáfase da meiose 1, diferente lá dos cromossomos em metáfase da mitose, em que os cromossomos ficam organizados de forma linear, um embaixo do outro. Na meiose, na metáfase da meiose, eles estão lado a lado. Porque lembrem que na metáfase 1 ocorre o quê? A separação dos cromossomos homólogos para os polos da célula. A anáfase, migração dos cromossomos homólogos para os polos da célula, estão sendo puxados pelo fuso acromático meiótico para os polos da célula. E na telófase, o cromossomo irá se descondensar, irá ocorrer a reconstituição do envelope nuclear ao longo dos conjuntos cromossômicos formados, novos que foram formados. E aí a célula vai entrar em meiose 2 depois daquela rápida intérfase, né? Depois da rápida intercinese para duplicar o centrosoma. Então, a importância da meiose 2 é a separação das cromátides irmãs. E a meiose 2, ela é muito semelhante a uma mitose, certo, gente? É igualzinho uma mitose, muito semelhante mesmo. E é dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase. 2, porque corresponde à meiose 2. Então, o que vai acontecer na prófase? Na prófase 2, condensação da cromatina, rompimento do envelope nuclear, migração dos centrosomos para os polos da célula e início da formação do fuso mitótico. Após a prófase 2, a célula avança para a fase de metáfase 2. O que acontece na metáfase 2? É o estágio em que os cromossomos estão mais condensados, mais visíveis. Os centrossomos que começaram a migrar lá na prófase 2, eles chegam nos polos da célula. Ligação dos microtúbulos do fuso meiótico no cinetócoro do centrômero dos cromossomos e organização desses cromossomos na placa equatorial metafásica. Na anáfase 2 da meiose 2, o que acontece? Migração das cromátides irmãs para os polos da célula. Na anáfase 1, ocorria a migração dos cromossomos homólogos. Aqui é a migração das cromátides irmãs. Nesse momento, cada cromátide, quando ela se separa, ela volta a assumir a condição de cromossomo. Certo, gente? E a telófase 2, o que acontece? O contrário da prófase, descondensação do cromossomo, reconstituição do envelope nuclear, reaparecimento do nucleolo, ou seja, a célula volta àquela condição normal. Então, aqui, ó, na prófase 2, olha aqui as modificações que acontecem, condensação da cromatina, rompimento do envelope nuclear, metáfase, organização dos cromossomos na placa equatorial ou placa metafásica. Olha, agora eles estão organizados de forma linear, um embaixo do outro. Lá na metáfase da meiose 1, nós tínhamos os cromossomos homólogos lado a lado, mas como eles foram separados, agora eu tenho uma organização linear de cromossomos. E aqui a separação na anáfase 2 das cromátides irmãs. Só ressaltando, gente, que da meiose 1 para meiose 2,
Na intérfase não ocorre mais duplicação de material genético. Na meiose, a duplicação de material genético só acontece na fase S, antes da célula entrar na meiose 1, ok? Então, a célula só duplica o material genético uma única vez. E aí, nós temos agora, né, a formação de 4 células. Na telófase vai acontecer a descondensação da cromatina, a reconstituição do envelope nuclear, e ao final nós temos a formação de 4 células. Lembrando que lá no início da meiose nós tínhamos uma única célula diploide com 46 cromossomos, e aí nós vamos ter 4 células ao final das 2 divisões meióticas, cada uma com 23 cromossomos. Certo, gente? Então, muito obrigada. Até a próxima aula.